série de mensagens de bem-aventurança, e aqui no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 3, nós vamos falar sobre uma bem-aventurança. Bem-aventurado o que guarda a palavra de Deus. Amém, queridos? Amém. Diga comigo, bem-aventurado o que guarda a palavra de Deus. Onde a palavra de Deus precisa ser guardada, fala assim, ó, no meu coração. Amém, Deus? Vamos orar então, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por estarmos aqui na tua casa, nessa noite maravilhosa de terça-feira. Obrigado pelos teus filhos e filhas que aqui estão. Obrigado por aqueles que nos acompanham, Pai, através da transmissão online. Que sejamos abençoados, que possamos ouvir e guardar a palavra no coração, para que ela possa produzir frutos espirituais na vida de todos nós. Nós te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, queridos? Vamos ler então? Você que tem uma Bíblia, você que tem o seu dispositivo, o seu celular, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: bem-aventurado, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém, queridos? Diga comigo assim, ó, eu preciso guardar no meu coração a palavra de Deus, porque o tempo do fim está próximo. Olha para o irmão do teu lado e fala para ele: o tempo do fim está próximo. Amém, amados? Assente no seu lugar agora, por gentileza. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Muito bem. Vai aqui para o pastor. O tema da nossa série hoje é bem-aventurado aquele que guarda. Guarda o que, pastor João? Guarda a palavra de Deus. E onde a palavra de Deus precisa ser guardada? No coração. Ou seja, no centro das nossas emoções. Amém. No centro das nossas vontades, no centro do nosso querer. Porque a carne, nós já sabemos, já lemos, o pastor já pregou, já falou sobre isso aqui algumas vezes. A nossa natureza carnal não quer obedecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus exige renúncia, a palavra de Deus exige mortificação da carne. A palavra de Deus, ela vai contra o sistema caído que impera nesse planeta chamado mundo. Então a única forma que nós temos de agradar a Deus é guardando a palavra de Deus no coração. Amém. E a gente acabou de ler aqui nesse versículo algo interessante. Olha o que a palavra de Deus está dizendo: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve. Olha aqui, ó. Ler já é maravilhoso, ouvir extraordinário, mas você observou que guardar ficou para o final? Porque tem muita gente, olha aqui para mim, ó, tem muita gente que lê, tem muita gente que ouve, seja no culto, seja através de um programa de rádio, de televisão, seja através da internet. Então tem muita gente que lê, tem Bíblia em casa. É comum muitas vezes a gente se dirigir a um estabelecimento comercial. Essa semana mesmo eu fui comprar coisas aqui para a igreja, e quando eu cheguei no estabelecimento comercial tinha uma Bíblia bem grande e ela estava aberta. Imagina onde estava? Acertado! E como você acha que estavam essas duas páginas? Amarelas. Olha aí, ó, tá vendo como todo mundo sabe?
A página está aberta. Está amarelinha. Se você virar uma página antes ou depois, está branquinha. Mas aquelas ali estão abertas. E a Bíblia aberta, ela aberta é uma literatura, é um livro. Mas quando ela é aplicada, ela aberta, sem ser praticada, ela não vai produzir efeito nenhum na minha vida e na sua vida. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Então o que acontece? Bem-aventurado aquele que lê, é maravilhoso. Aquele que ouve é uma bênção extraordinária. Mas mais bem-aventurado ainda é guardar a palavra no coração. Glória a Deus. Amém. Porque se você lê e não guarda, não adianta nada. Se você ouve, mas não pratica, sabe como Jesus chama pessoas que ouvem a palavra dele e não praticam? Jesus chama essas pessoas de loucas. Palavra forte, né? Jesus disse assim: aquele que ouve a minha palavra e a põe em prática, eu comparo ao homem sábio, prudente, inteligente, que edificou a casa em cima da rocha. Mas aquele que ouve a minha palavra, ouve, lê, vê, tem a Bíblia em casa, mas não guarda, não pratica, eu vou compará-lo ao homem insensato, sem juízo, ou seja, louco, que construiu a casa. Aí está falando de vida, construção de casa, simbolicamente falando, é uma ilustração. Edificou a sua casa, edificou a sua vida em cima da areia. Ele ouve, ele conhece os mandamentos, ele conhece a palavra de Deus, mas não pratica. Então Jesus chama essas pessoas de louco, porque a palavra não vai produzir resultado na vida delas. E eu pergunto para você que está aqui e também para os que estão em casa: você quer experimentar uma mudança na tua vida? Quem quer? Amém. Amém. Quem quer florescer? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Guardar a palavra. Amém. Amém. A gente não pode fazer da palavra como se fosse um self-service. Todos nós já nos alimentamos, já fomos num restaurante onde tem ali o sistema de self-service. Está ali a comida, né, nas bandejas, né? E aí você escolhe: esse aqui eu quero, esse não, esse aqui eu gosto, e esse aqui fala só de amor, maravilha, esse eu quero. Mas esse aqui que exige mudança de vida, não, esse eu não quero. Esse aqui que fala de oração, não quero. Esse aqui que fala de fidelidade, eu não quero. Mas esse aqui que é só amor, esse eu quero. Então a palavra de Deus, ela precisa ser guardada, ela precisa ser absorvida. E quando a gente absorve a palavra de Deus, a gente precisa ter o compromisso de aplicá-la na nossa vida. Amém. Amém, queridos? Lembra lá de Josué? Lembra lá de Josué? Josué estava diante de uma missão aparentemente impossível, humanamente falando. Que missão era essa, pastor João? Substituir Moisés. Meu Deus do céu, o homem que foi usado de forma extraordinária para tirar o povo de Israel da terra do Egito, um homem que através dele Deus abriu as águas do Mar Vermelho, enviou 10 pragas sobre a nação egípcia, conduziu o povo até os limites da terra prometida. Agora Moisés morre e Josué está apavorado, Josué está com medo, é uma responsabilidade enorme. E aí Deus fala para ele uma coisa: eis, meu servo Moisés morreu, a história dele acabou, e agora vai começar a tua história. Quem crê que Deus tem um novo tempo, uma nova história? Amém. Vai começar a tua história, meu filho. E ele fala: Senhor, eu sei, olha como é que Deus é maravilhoso. Deus é o maior psicólogo que existe. Ele conhece as nossas emoções, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa alma melhor que ninguém. E ele sabia que Josué estava assustado, ele estava preocupado, a missão era difícil.
E ele fala assim: todo lugar que você pisar a planta do teu pé, eu vou te dar como herança. Nenhum inimigo vai parar diante de você, eu vou derrotar todos eles. Você terá sucesso onde quer que você colocar a planta do teu pé. Aleluia! É maravilhoso, né? Todo mundo gosta. Eita maravilha! Aí Deus fala assim: tão somente, Deus está falando a condição agora. Ó, há uma condição para você ter sucesso, há uma condição para os inimigos serem derrotados, há uma condição para que você desfrute do meu favor, do meu poder e das minhas bênçãos, como aconteceu com Moisés. Tem uma condição, sem essa condição, nada feito. Tão somente tenha cuidado de guardar a minha palavra, ela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, não saia dela. Glória a Deus. Guarda ela no teu coração, porque se você andar na palavra, é como se Deus estivesse falando com ele assim: ó, pode vir cananeu, filisteu, pode vir muralha, pode vir gigante, pode ter Rio Jordão na frente. Isso não é problema, isso aí deixa comigo. Eu vou fazer o impossível na tua vida. Aleluia. Eu vou fazer o que você não pode fazer. Assim como eu fui com Moisés, eu serei com você por todos os dias da tua vida. Glória a Deus. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de janeiro a dezembro. Enquanto o teu coração bater, enquanto você estiver vivo, você vai desfrutar do meu favor. Mas Amém. Glória a Deus. Precisa estar comprometido com a minha palavra. Amém. Quem quer se comprometer com a palavra do Senhor? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem-aventurado aquele que guarda a palavra de Deus. E quais são as razões pelas quais a gente deve guardar a palavra de Deus? Primeira delas, porque a origem da palavra de Deus é divina. Quem crê que a palavra de Deus é inspirada por Deus, levante a mão e diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que diz a Bíblia em 2 Timóteo 3, versículo 16. Se você quiser anotar, se anota, em casa você lê. Toda escritura é divinamente inspirada. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Olha aqui para mim, quem já foi biblioteca? Quem já foi? Hoje está tudo mastigadinho, né? Você dá o Google ali e descobre tudo que você quer. Mas eu sou da época, e a maioria aqui também, eu sou da época da enciclopédia Barça. Quem lembra dessa enciclopédia? Só os endinheirados, né? Os ricos, né? Tinham condição de gente com dinheiro. Era uma enciclopédia enorme, passavam vendedores vendendo. E uma vez eu queria comprar, falei para o meu pai: compra, pai, você não tem dinheiro. E o vendedor falava assim: olha, eu divido em até 24 vezes. Olha como era caro. E aí eu não tinha condição de comprar. E aí a gente ia na biblioteca da cidade para fazer pesquisa. Verdade. Quem lembra disso aí? Levante a mão para mim. Quantos livros tem uma biblioteca? Filosofia, economia, biologia, recortes de jornal, matérias de jornal, romance, tem tanta coisa, mas nada disso é inspiração divina. Verdade. O único livro que existe numa biblioteca com inspiração divina é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E olha o que Paulo está falando para Timóteo: toda a escritura é divinamente inspirada. A gente está vivendo uma época terrível, queridos. Cuidado, tem muita gente que fica se alimentando de internet. Tem muita coisa boa na internet, mas tem muito picareta na internet. Tem muitos falsos pastores, muitos falsos mestres na internet. E está assim de falsos mestres agora, dizendo, sabe o quê? A Bíblia precisa ser reescrita. Você tem visto isso? Quem está vendo aí? A Bíblia precisa ser atualizada. Tem algumas coisas aqui que a gente precisa retirar.
Mas sabe por que estão dizendo que tem que retirar? Porque ela está batendo no pecado, ela está confrontando o pecado. Glória a Deus. Não é só Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, não é só isso. Ele é amor, mas Ele corrige aquele a quem ama. Amém. Se a gente sair do caminho, se a gente sair da rota proposta por Deus, Deus vai tentar nos trazer de volta através da palavra. Glória a Deus. Só que hoje a gente está vivendo um tempo assim, as pessoas querem ficar tranquilas nos seus pecados. Ah, mas isso aqui que fala que eu não posso ser adulto, isso aqui que fala que eu não posso me entregar aos vícios, isso aqui que fala que eu posso me entregar aos prazeres carnais desenfreados e descontrolados, isso aqui eu não aceito, isso aqui não é assim, eu quero servir a Deus do meu jeito, porque isso aqui eu não concordo. Então nós entendemos e cremos que a palavra de Deus, a origem dela é divina. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Olha aqui, ó. Quantos e quantos autores escreveram a Bíblia Sagrada? Dezenas e dezenas. Pessoas ricas, pessoas simples. Ela foi escrita por homens, mas estes homens foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Amém. Quem crê na palavra de Deus aí, levante a mão e diga amém. Amém. Ela é divina. Você pode ler outros livros? Claro. Mas nenhum livro pode substituir a palavra de Deus. Amém. Se você ler um livro, por mais importante, por mais renomado que seja o autor, se esse autor está se afastando daquilo que a palavra de Deus está dizendo, rejeite. Amém, queridos? Amém. Então, olha aí, ó, a origem da palavra de Deus é divina. Segunda razão, a Bíblia é o nosso manual de conduta. Olha o que diz a palavra de Deus no Salmo 119, versículos 105 e 106. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei que guardarei os teus justos juízos. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Levante a mão para o céu e diga: a palavra de Deus, A palavra de Deus é o meu manual é o meu manual de conduta. de conduta. Olha aqui para mim. Você já notou como é que o brasileiro, não todos, claro, eu vou generalizar, mas tem gente que é muito preguiçosa, né? Às vezes você encomenda, ó, eu e você, a gente encomenda um eletroeletrônico, né? Uma televisão, um celular, qualquer coisa, uma coisa para o aparelho, né? E normalmente na caixa desse aparelho vem o quê? Vem junto com a caixa, junto com o aparelho vem o quê? Vem o quê? O manual. O manual ali vai te dizer o quê? A forma correta de utilizar aquele aparelho. Você já viu pessoas que queimam aparelhos porque não olham o manual? Quem já teve uma experiência assim? Alguém já teve? Alguém já viu? Quem já ouviu falar? Levanta a mão. Às vezes a pessoa vai lá e liga, ó, esse aparelho antes de funcionar você tem que fazer, tem um procedimento. Mas as pessoas têm preguiça, né? Antes do primeiro uso, faz isso, está ali no manual, mas ele não lê. Se as pessoas, queridos, baseassem a vida por aquilo que a palavra de Deus está ensinando, as pessoas evitariam muito sofrimento. A palavra de Deus, tudo que você precisa saber para a tua vida, a palavra de Deus, ela tem a resposta. Você crê nisso? Quem crê nisso? Glória a Deus. Você quer ter uma família feliz? A palavra de Deus ensina. Amém. Você quer prosperar na vida financeira? A palavra de Deus ensina. Amém. Você quer ser cheio do poder de Deus? Quem quer ser cheio do Amém. poder de Deus? Amém. A palavra de Deus ensina. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Quem quer? Diga amém. Amém. A palavra de Deus ensina. Glória a Deus. Você quer ser batizado no Espírito Santo? Você ainda não é? A palavra de Deus ensina. Tudo que você leu, tudo que a gente precisa, a palavra de Deus ensina. E muitas vezes, queridos, a gente insiste em ignorar aquilo que Deus está nos dizendo. Uma vez uma pessoa chegou perto de mim, por isso que eu falo aqui, ó, a palavra de Deus é um manual. Não sai do manual. Se você sair do manual, fizer alguma coisa fora do manual, você perde até a garantia do produto. É assim, não é? Você ligou o aparelho errado, queimou, aí a pessoa chega lá, né? Tipo
tipo assim, eu não quero levar prejuízo, eu vou chegar lá, vai que cola. Aí chega lá, olha, deu um problema, a pessoa fala assim, peraí, ó, isso aqui foi ligado errado. Então não tem garantia. Por quê? Porque saiu fora do manual. Uma certa vez uma pessoa veio conversar um assunto comigo e ela já tinha tomado na cabeça dela uma decisão e o que ela estava fazendo era totalmente fora da palavra de Deus. A palavra de Deus condenava, mas a pessoa queria fazer. E sabe o que ela queria? Ela queria que eu, como pastor da igreja, dissesse para ela que estava tudo bem, que podia fazer assim. E eu falei assim para ela, o que você quer ouvir? Você quer ouvir o que eu tenho a dizer para você, ou você quer ouvir o que a palavra de Deus está dizendo sobre esse assunto? Porque se você quer ouvir o que a palavra de Deus está dizendo, eu vou dizer para você, o que você está fazendo não está certo. Não está certo por isso. A palavra de Deus está falando para você ir na direção X e você está querendo ir para a direção tal. Mas eu vou fazer assim mesmo. E eu falei assim, então, como é que diz aí, tinha um programa aí que quando a pessoa ia responder errado, né? O apresentador fala assim, está certo disso? Por sua conta e risco. E a pessoa saiu da palavra achando que ia se dar bem, e não se deu bem. A pessoa quebrou a cara, a pessoa arrumou o problema, a pessoa teve um monte de decepção, teve um monte de problema. Aí depois sabe o que ela falou? Ai, pastor, maldita, olha a expressão que a pessoa usou, maldita hora que eu ouvi a palavra de Deus, maldita hora que o Senhor falou comigo e eu não quis ouvir. Mesmo me mostrando ali na palavra, tem gente, poucas pessoas, tem horas que elas endurecem o coração e não enxergam um palmo que está diante dos olhos delas. Você já lidou com pessoas assim? Às vezes é um parente, às vezes é um amigo, às vezes é um colega de trabalho. A gente orienta, a gente fala, a gente mostra a verdade e a pessoa, ela não quer observar aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Então a palavra de Deus, como lemos aqui em Salmo 119, versículo 5, ela é o nosso manual, ela revela a vontade de Deus para a nossa vida. Senão alguém poderia, se a gente não tivesse a Bíblia, um dia Deus falou para o povo de Israel lá no deserto, este é a palavra, a minha lei está diante de vocês, para que vocês não digam assim, quem irá até os céus e buscará essa palavra até nós? Não, a palavra está diante de vocês. Nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos a palavra de Deus. Gente, só anda errado quem quer, só é rebelde, só é desobediente, só desobedece a Deus quem quer, porque a palavra de Deus está aqui. Nós temos a palavra de Deus, ela é o nosso manual. Se a gente andar na palavra, vai acontecer o que a gente acabou de ler aqui: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Outra razão para guardarmos a palavra de Deus é porque ela é alimento e fonte de vida. Aleluia. Quem se alimenta da palavra aí, levante a mão e diga glória a Deus. Olha o que diz, olha o que Jesus falou aqui em Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém, queridos? Amém. A palavra de Deus, olha aqui, nos fortalece. Glória a Deus. Nos alimenta e nos vivifica. Você quer ver alguma coisa? Você quer ver alguma coisa? Todo mundo vai se identificar com o que eu vou falar aqui agora. Às vezes você está assim, triste, chateado, passando uma luta terrível, e de repente você está em casa. Não tem um irmão por perto, não tem um pastor, você está sozinho, está ali numa situação assim, tão confusa. Aí você fala assim: Deus, fala comigo. Aleluia. Fale comigo através da tua palavra, me orienta. E de repente você começa a ler a Bíblia, e aquilo pelo qual você está passando uma crise de direção, passando um período de tribulação, aí aquele texto que você abriu, Deus falou com você e te deu uma direção naquele momento. Você já teve uma experiência assim? Quem já teve? Levante a mão para mim. A palavra de Deus, ela nos alimenta. Por isso que o crente que não lê a Bíblia,
O crente que não participa de cultos como esse aqui. Eu até entendo, viu, queridos? Até entendo que nós temos irmãos que trabalham. Entendo perfeitamente que temos alguns que estudam. Mas existem alguns que não vêm porque não querem. Alguns, eu cheguei em casa 8 da noite, cheguei 7 horas, não dá tempo, estou cansado, ok? Mas tem alguns que poderiam estar na igreja. Tem alguns que poderiam estar aprendendo. Tem alguns que poderiam estar se alimentando. O alimento espiritual da terça-feira é diferente de quinta. Quinta é um culto de cura, de libertação, de milagres. Aleluia. Domingo é um culto da família, onde nós temos membros e visitantes. Mas a terça-feira é um culto de ensino. Aleluia. É um culto de oração, é um culto para aprender a palavra de Deus. E eu não consigo entender como tem pessoas que poderiam estar na igreja no culto como esse e não vem. Aí sabe o que acontece? Vai virar presa fácil de heresia. Vai aparecer alguém na internet falando um monte de bobagem, a pessoa mergulha nisso. Por quê? Porque não está se alimentando. Quando você não se alimenta, o que acontece? Você fica fraco. Você fica suscetível. Quando uma pessoa não come, não se alimenta fisicamente, o que acontece com o corpo dela? Ela fica fraca. Fica ou não fica? O corpo dela fica suscetível a doenças. Se você não alimentar o seu corpo por um período determinado de dias, água você no máximo pode ficar 3 dias sem tomar. Né? Depois disso aí já corre o risco de falência de órgãos e morrer. Mas se uma pessoa passar um período longo também sem se alimentar, o que vai acontecer com ela? Ela vai emagrecer, vai definhar, o corpo vai queimar a gordura que tem ali dentro, e quando não tiver mais gordura para queimar, o corpo vai entrar em falência múltipla de órgãos e a pessoa vai morrer. Você sabia que tem muitos crentes mortos por aí? Fracos, vazios, sem vida espiritual. Prega, não tem poder de Deus na vida. Canta, não tem poder de Deus. São pessoas vazias. Por quê? Não se alimentam da palavra de Deus. Então Jesus ele falou aqui, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém, queridos? Amém. Quem veio aqui para se alimentar da palavra do Senhor, levante a mão e diga glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor em resposta. Quais seriam os resultados para a gente orar aqui nessa noite? Quais seriam os resultados de guardar a palavra de Deus? Será que acontece alguma coisa na vida de quem guarda a palavra de Deus e de quem não guarda? Amém. Quem crê que acontece? Levante a mão. Amém. Olha aí, o que acontece? Quais são os resultados de se guardar a palavra de Deus no coração? Olha aí, Marcos capítulo 16, versículo 20 diz assim, o que acontece? Deus confirma a palavra dele. Amém, queridos? Amém. Olha aí, olha o que diz aqui em Marcos capítulo 16, versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Pregaram o quê? Pregaram a palavra de Deus. Pregaram a palavra. Que palavra? Que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma a vida do ser humano. Jesus foi embora e falou para os discípulos: preguem o meu evangelho, preguem a minha palavra. Então olha aí, eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Diga glória a Deus. Deus não quer que a gente apenas, olha aqui, Deus não quer que a gente apenas pregue a palavra. Não, a gente vai pregar a palavra e Ele vai confirmar a palavra que está sendo pregada. Glória a Deus. Amém. Quem crê que a palavra tem poder, levante a mão e diga glória a Deus. Aqui os discípulos partiram, foram pregando o evangelho, anunciando a palavra de Deus. E eles pregavam o quê? Pregavam cura. Deus confirmava a palavra curando. Pregavam libertação de oprimidos, Deus confirmava. A Bíblia declara que Deus cooperava com eles, confirmando a palavra. Por isso, queridos, olha aqui para mim, olha, você que está aqui, você que está em casa.
Todas as vezes que Deus colocar alguém no teu coração que está sofrendo, está oprimido, está escravizado pelo diabo, passando uma luta terrível, e Deus colocou no teu coração uma palavra, não tenha medo de profetizar, de declarar a palavra de Deus, porque Deus vai cumprir a palavra. Glória a Deus. Um dia Deus perguntou para o profeta Jeremias: ô Jeremias, o que você está vendo? Aí eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus falou assim: viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Aleluia. Às vezes você fala assim: puxa vida, mas e se eu falar e não acontecer? Gente, quem crê na palavra de Deus? A gente tem que crer. Prega a palavra de Deus e creia. Deus vai confirmar a palavra. Aleluia. Foi isso que aconteceu aqui com os discípulos. Olha aí, ó, os resultados de guardar a palavra de Deus. Deus confirma a palavra que é pregada. O inimigo é vencido pela palavra de Deus. Olha aí, ó, Efésios capítulo 6, versículo 17. Diz aqui, ó: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém, queridos? Amém. Cadê a sua Bíblia? Cadê a sua Bíblia? Cadê? Está aí? Hã? Cadê a Bíblia? Está no celular? Cadê? Levante a mão para me ver. Cadê? Hã? Você vai vencer o diabo pela palavra. Amém. Amém. Glória a Deus. Ela é a sua espada, a sua arma de guerra. Glória a Deus. Tem gente que a arma dele está enferrujada, né? Ou enferrujada ou amarelada, né? As páginas estão ali amareladas no Salmo 91 ou no Salmo 23. Olha o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está falando: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como é que Jesus venceu o diabo? Como é que Jesus venceu o diabo? Usando a palavra de Deus. Satanás, está escrito, está escrito, está escrito. Chegou um momento que na hora da tentação Jesus foi dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. E o diabo o deixou. Aleluia. Você sabe o que nos sustenta na hora da luta e das tentações? A palavra de Deus. Glória a Deus. Você tem a palavra de Deus no teu coração? Amém. Ela é a nossa arma de guerra. E ó, quando a gente guarda a palavra de Deus, a gente está vendo aqui os benefícios. O Senhor confirma a palavra, o inimigo é vencido por ela e o pecado não encontra lugar nos nossos corações. Amém. Aleluia. Olha que coisa tremenda que diz aqui na Bíblia, no Salmo 119, versículo 11, versículo muito conhecido: escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você lembra de uma época em que os nossos avós escondiam dinheiro debaixo do colchão? Quem lembra disso aí? Levanta a mão para ver. Olha, escondiam. Às vezes você tem uma coisa valiosa, você deixa para todo mundo ali ver? Não, você esconde, porque aquilo ali é precioso. Você não deixa à vista de todo mundo, você esconde. E olha o que Davi está dizendo: eu escondi a tua palavra aqui dentro do meu coração. Para que eu escondi? Guardei aqui dentro, para que eu não peque contra Deus. Glória a Deus. Para que na hora ele passou, olhe bem, ele passou por isso, ele teve essa experiência negativa quando ele caiu em pecado lá com Betseba, né? Ele adulterou com aquela mulher e aí foi responsável pelo assassinato do marido dela. Quanta coisa, quanto sofrimento Davi enfrentou na vida. E em um dos seus salmos ele fala uma coisa interessante. Ele diz assim, ó: antes de ser afligido eu andava errado, mas agora eu guardo a tua lei. Glória a Deus. E aqui na frente no Salmo 119 ele diz: eu escondi a tua palavra. Olha aí que coisa, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia, Jesus. Olha aqui, ó, pecado e palavra de Deus não se harmonizam. Nunca a palavra de Deus vai fazer concessão ao pecado. Olha aí, ó, onde a palavra de Deus é pregada e praticada, o pecado não tem vez. Aleluia, glória. Onde a palavra de Deus é pregada, na sua essência, se a pessoa está vivendo uma vida de pecado, ele vai ficar incomodado. Ou ele vai mudar de vida,
Ou ele vai sair dali, opa, eu estou gostando do que eu estou ouvindo, porque aqui eu estou sendo incomodado. A palavra de Deus incomoda, a palavra de Deus muda. Jesus, uma certa vez, ele disse assim: vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Aleluia. Vale a pena guardar a palavra de Deus no coração. Que eu e você, que nós que estamos aqui, possamos estar inseridos nessa bem-aventurança. Olha aí, ó, bem-aventurado é aquele que lê, é aquele que ouve, mas que guarda a palavra. Já desses eu vim aqui para a igreja, só para finalizar, queridos. Já desses eu vim aqui para a igreja, sempre eu estou aqui, toda semana eu venho aqui para a igreja para resolver uma coisa. Eu estava aqui com a porta aberta e tinha um cidadão assim, bem embriagado, não sei se estava sob efeito de drogas. E aí o cidadão começou a falar. E ele falava da Bíblia, e falava, olha, porque no livro de Romanos, no capítulo tal, no versículo tal, está escrito assim. E porque em João, porque não sei o quê. Ele fazia assim, sabe? Ele discorria uma série de versículos da Bíblia. Mas ele está inserido nesse grupo que lê, ouve, mas não guarda a palavra de Deus. E eu falei assim, meu Deus, que tristeza, né? Uma pessoa com todo esse conhecimento, conhece a palavra de Deus, falou que já pregou para várias e várias pessoas. Mas por que aconteceu isso? Por que a pessoa está desse jeito? Porque ouviu, porque leu, mas não guardou. Verdade. Por que você e eu, nós estamos vendo pela televisão um monte de gente que um dia caminhou no meio do povo de Deus, seja cantando, pregando, profetizando, curando, e hoje está cuspindo no prato que comeu e falando mal da igreja, falando mal dos evangelhos, falando mal do povo de Deus, e totalmente apostasiado da fé, porque essas pessoas leram, essas pessoas ouviram, elas até pregaram, mas não guardaram a palavra de Deus no coração. Então que eu e você, que nós que estamos aqui, você que está em casa, que nós possamos estar inseridos nessa bem-aventurança, ler, ouvir e reter. Amém, queridos? Amém. Quem quer tudo que é do céu para a tua vida? Amém. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Vamos orar. Fique de pé, por gentileza, que eu quero falar com você aqui nessa noite. Oh, Senhor Deus maravilhoso. Glória a Deus. Olha, Jorge, dá um pouquinho de leitura para nós, ó. Vou repetir aqui o versículo 3, tá bom? De Apocalipse, capítulo 1. Bem-aventurado aquele que lê. Aliás, quem leu a Bíblia essa semana? Amém. Bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurados que ouvem, os que escutam. Se você que está em casa aí, ó, você que está assistindo o culto, você que está vendo as imagens dessa transmissão, você que está ouvindo a pregação da mensagem, é importante ouvir? Sim. É importante ler? Sim. Mas tão importante, aliás, mais importante do que ler e ouvir, é guardar a palavra. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Bem-aventurado aquele que lê, que ouve as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. E por quê? Porque o tempo do fim está próximo. Que fim é esse, queridos? Está chegando o momento que Jesus vai voltar para buscar o seu povo. Amém. Julgar os vivos e os mortos e dar a cada um segundo as suas obras. Então, bem-aventurado aquele que ouve, que lê e guarda a palavra. Glória a Por Deus. quê? Você já está sabendo, peraí, a palavra está dizendo que se eu me afastar de Deus, me afastar da presença de Deus, me desviar dos ensinamentos da Bíblia, o meu destino não será muito bom. Então eu preciso guardar a palavra no Senhor. Amém, queridos? Vamos orar então. Põe a mão no teu coração, meu querido, você que está aqui, você que está em casa. Vamos falar com Deus, mas antes vamos adorar ao Senhor. Glória a Deus. Feche os seus olhos. O Senhor está aqui nessa noite. Louvado seja o nome dele. Bem-aventurados que guardam a palavra de Deus. Guarde o que você ouviu hoje.
nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. E Ele está falando conosco através da sua palavra. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. O teu poder, Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos orar, amados. Glória a Deus. Vamos guardar a palavra de Deus no coração, irmãos. É ela que vai te sustentar na hora da luta, Obrigado, Deus. na hora das aflições, quando a tentação bater na tua porta, quando o desânimo chegar. É a palavra de Deus que vai te manter de pé. Ele é o nosso alimento, Ele é o nosso pão, Ele nos vivifica. Aliás, a palavra nos vivifica, nos fortalece. Aleluia, vamos orar agora. Vamos tomar posse da palavra de Deus nas nossas vidas, queridos. Querido Deus e Pai, Sim, São Pai. como é bom estar aqui na tua presença e ouvir, ler e guardar a palavra no coração. Ó Deus, nós queremos ser não apenas ouvintes, mas queremos praticar. E nós só vamos praticar aquilo que está guardado, aquilo que está armazenado no nosso coração. Então, nesta noite, eu quero apresentar ao Senhor as pessoas que estão aqui, aqueles que estão em casa. Ó Deus, que possamos a cada dia, de segunda a segunda, de janeiro a dezembro, ó Deus, ano novo, ano velho, seja o tempo que for, que possamos estar sempre em contato, em sintonia direta com a tua palavra, porque é ela que nos alimenta, é ela que nos fortalece. Ela é descrita na Bíblia Sagrada como pão. Pão é alimento. Ela é descrita como leite. Ó Deus, estes alimentos sustentam a vida de uma pessoa, humanamente falando. E ela é o nosso alimento espiritual. Muitos estão fracos porque não se alimentam da palavra, não seguem, não obedecem à palavra. Ó Deus, nós vimos aqui no início, por ocasião de quando o Senhor falou com Josué que ele só teria sucesso se ele se comprometesse com a palavra. Está escrito no Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei, na sua palavra, medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Ele não seca, ele não deixa de dar fruto, a folha não cai, porque ele está junto da fonte da vida.
Deus, que possamos guardar a Tua palavra, que possamos estar comprometidos em obedecer, ó Deus, os Teus ensinos, os Teus estatutos, os Teus mandamentos. Estamos vivendo uma época que tem sido pregado um cristianismo fácil, um cristianismo seletivo. Deus, guarde dessas coisas, livra dos falsificadores da palavra, que possamos guardar, ó Deus, os Teus mandamentos, para que possamos ser bem-sucedidos na vida material e também na vida espiritual. Ó Deus, que possamos não apenas ler e ouvir, mas que possamos guardar a palavra no coração. Seremos bem-aventurados, porque quando o tempo do fim estiver às portas, como é o caso que estamos vivendo hoje, estaremos em segurança, porque teremos o cuidado, o favor e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Deus, nós declaramos em alto e bom som que nós amamos a Tua palavra, por meio dela conhecemos Jesus e através dela temos a vida eterna. Obrigado, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Digam graças a Deus. Levante as mãos e diga: eu amo a palavra. Amém, amado? Se sente no seu lugar, você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Olha aqui para o pastor Marcos. Você sabe qual é o livro mais vendido do mundo? Amém. Qual é o livro mais vendido do mundo? A Bíblia. Qual é o livro mais lido do mundo? A Bíblia. Quem dera, se todos os que compram uma Bíblia, se todos os que lessem a Bíblia aplicassem integralmente aquilo que a palavra de Deus está ensinando, teríamos uma vida e um mundo muito melhor. Amém, queridos? Amém. Não basta ler nem ouvir, mas temos que guardar a palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. Muito bem, queridos, vamos adorar o Senhor nessa noite. Você que está aqui no culto, você que está em casa, vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu pergunto para você que está aqui nessa noite, você que está em casa, dízimos e ofertas estão na palavra de Deus? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Todo mundo pratica? Sim. Todo mundo pratica? Amém. Não estou falando daqui. Olha aqui. Dízimos e ofertas estão na palavra de Deus? Amém. Sim. Todos os que se dizem cristãos praticam? Não, mas isso aí não. Isso aí é coisa do tempo da lei. Você já notou como tem gente que quando ele quer arrumar uma desculpa para não fazer o que a palavra de Deus ensina, ele fica arrumando um monte de desculpa? Quem foi que disse que é do tempo da lei apenas? Quem foi que disse isso? A Bíblia declara que Abraão, Jacó entregaram dízimo muito antes da lei ser promulgada. Então tem muita gente por aí que fica dizendo: não, porque isso aqui não, porque dízimo, porque oferta, porque isso, porque aquilo. Então tem gente que ele quer guardar apenas aquilo que não interessa. Mas quando nós cumprimos a palavra do Senhor, quando nós obedecemos, o Senhor traz bênção sobre a nossa vida. E no caso aqui de semeadura, de dízimos e de ofertas, o Senhor abre os céus para abençoar as nossas vidas. Amém, amados? Pegue na sua mão, você que está aqui, você que está em casa, seu dízimo, sua oferta. Se você vai fazer pela internet, pela conta corrente da igreja, aqui estão as informações para que você possa semear com amor e carinho no altar do Senhor a sua semente de fé. Amém? Vem cá, Magre, olha para a gente aqui, Magre. Vamos consagrar os dízimos e ofertas da casa do Senhor nessa noite de terça-feira, no nome de Jesus. Feche os olhos e vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, nós apresentamos os ofertantes e dizimistas dessa casa que são fiéis, Pai. Que aonde eles colocarem a tua presença seja abençoado, Pai. Que porta de emprego possa ser aberta nessa noite. Nós te agradecemos e te bendizemos. Que cada um aqui, Pai, seja ricamente abençoado 100 vezes mais do que estão ofertando e dizimando. Amém e amém. Glória a Deus.
Amém, queridos? Você que é praticante da palavra do Senhor, nesse quesito de semeadura, de fidelidade, dízimos e ofertas, venha no altar do Senhor com muito amor, com muito carinho. Que Deus te abençoe, Deus prospere, Deus traga abundância sobre a sua semente no nome de Jesus. Você que vai fazer pela internet, pela conta corrente da igreja, você pode fazer isso. Tudo aquilo que é ofertado e dizimado através da conta corrente da igreja é automaticamente repassado aqui para a nossa tesouraria. Os dízimos são abordados com toda idoneidade. Seus dízimos e ofertas são aplicados aqui na casa do Senhor para abençoar a obra.